Mais uma vez é um prazer, obrigado os contra-regras, mais uma vez é um prazer estar na presença de Deus, estar pregando a palavra do Senhor, compartilhando com os irmãos aqui, irmãs, né? É um privilégio poder estar com vocês aqui mais uma manhã de domingo na presença desse Deus Altíssimo, amém? Você está feliz de estar na casa do Senhor? Você está feliz de estar na presença do Senhor, estar na sua família nesta manhã? Amém ou não amém? Amém, graças a Deus, porque Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele nos prometeu, amém? Amados, só um recadinho bem breve, hoje termina o prazo para você fazer a sua aula, então se você está inscrito em alguma das nossas turmas, ou descobrir, ou pertencer, hoje finaliza, seu prazo final é hoje, tá bom? Então não perca hoje, se você falta alguma coisa, falta uma aulinha, então corre e termine hoje, porque hoje vai encerrar o prazo, tá bom? E essa semana a gente começa a semana das entrevistas com os novos membros, né? E nós temos mais pessoas ainda para ser recebidas nessa família, né? A cada mês, amados, é um prazer para mim, uma honra, ver que a cada mês nós temos uma média de 16 novos membros, 16 novos convertidos numa média mais ou menos, para que querem servir nesta casa, que fazem parte dessa família e que se renderam aos pés de Jesus. Isso é muito bonito. Isso é resultado de uma igreja realmente relevante, amém? A nossa casa, a nossa igreja é uma igreja relevante, amém? Eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor em dois textos, na verdade, que nós vamos usar para pelo menos esse momento de introdução. E o primeiro texto, ele se encontra em Atos, no capítulo 5, a partir do versículo 42, então se você está com a sua Bíblia de papel, você coloca seu dedo lá em Atos, capítulo 5, versículo 42, e também abra em Marcos, capítulo 6, versículo 54, então Atos 5, 42 e Marcos 6, 54. Amém? Todos encontraram? Atos capítulo 5, versículo 42, e também Marcos capítulo 6, versículo 54. Amém? Todos encontraram? Sim ou não? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: todos os dias, no templo e de casa em casa, repita, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Vamos para Marcos capítulo 6, versículo 54. Diz assim: logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam, repita, percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pusessem pelo menos tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocavam eram curados. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Atraia a presença do Senhor agora com a sua introspecção, com a sua entronização, com a sua concentração agora. Deus amado, Pai Altíssimo, Deus querido, nós queremos neste momento, Senhor, entregar as nossas vidas nas Tuas mãos. Queremos, ó Pai, entregar, meu Pai, a condução deste culto nas Tuas mãos. Ó Deus, queremos entregar, meu Pai, o nosso entendimento ao Senhor nesta manhã. Queremos entregar, meu Pai, a nossa mente, o nosso coração de forma aberta, ó Pai, para que o Senhor venha falar tudo aquilo que é necessário ser falado, para que o Senhor venha ensinar tudo aquilo que é necessário ser ensinado, mas que o Senhor venha transformar aquilo que precisa ser transformado. Senhor, que essa palavra não seja uma palavra, meu Pai, que vai acariciar o nosso ego, ou que vai nos permitir ficar no mesmo lugar, mas que seja uma palavra, meu Pai, de ousadia para o seu povo. Que seja uma palavra, meu Pai, que seja uma palavra de autoridade, meu Pai, para uma igreja, meu Pai, que não permanece nas quatro paredes, ó Pai. Uma igreja relevante, Deus. Uma igreja de dentro para fora, Deus.
Então conduza, meu Pai, essa mensagem, Deus. Conduza a minha vida aqui como canal, como instrumento nas Tuas mãos, ó Pai. Mas que o Senhor venha a trabalhar, meu Pai, essa palavra e firmar, consolidar, meu Pai, essa mensagem em nossos corações. É por isso que nós oramos, agradecidos e certos no Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, essa palavra, ela fala de uma igreja de dentro para fora. É uma igreja que ela é diferente dos moldes que ultimamente as igrejas têm se tornado. Tem uma frase do pastor Carlito Paes que diz assim: dentro da igreja todos nós somos ministros, fora da igreja todos somos missionários, e em todo tempo e em todo lugar somos adoradores, reconciliadores e discípulos de Jesus. Quando nós entendemos o propósito de ser igrejas, nós percebemos que é muito importante estar aqui nesta manhã, congregados. É muito importante nós estarmos aqui recebendo ensinamentos, sendo doutrinados pela doutrina de Jesus. É muito importante a gente fazer parte dessa família, e nós falamos isso o tempo todo, uma família para pertencer. Mas também, isso não pode ser o fim. Estar na igreja congregado não pode ser o fim dos nossos atos. Porque não é a igreja que vai nos levar para a salvação, não é a igreja que é o fim do momento, que é o fim das coisas, não. A igreja é um meio da graça, a igreja é um veículo que leva as pessoas até um propósito maior. E qual o propósito maior que a igreja tem nos dias atuais, em todos os tempos, se não ser uma igreja para os que estão do lado de fora? Qual o maior propósito a igreja pode ter do que ser uma igreja relevante no lugar onde ela está inserida? E aí uma vez eu lembro no início da minha conversão, há muitos anos atrás, eu lembro que uma vez me contaram uma história de um pregador que foi chamado para uma igreja que se dizia estar vivendo um grande avivamento. E aquele pregador, ele chegou convidado por aquela igreja, uma grande igreja, lá em BH, é uma história verídica. E quando ele chegou lá nessa igreja, convidado para viver uma conferência de avivamento, porque aquela igreja se dizia estar vivendo um grande avivamento, ele chegou mais cedo e ele pediu ao seu motorista, a pessoa que conduziu ele do aeroporto, do hotel, não sei, até a igreja, ele chegou mais cedo, para dar uma volta com ele aos arredores da igreja. E ele passou, deu uma volta ali aos arredores da igreja, no bairro onde ficava a igreja, e ele começou a perceber algumas coisas. E aí quando ele chegou dentro da igreja, e ele começou a pregar, ele percebeu a atmosfera espiritual que estava acontecendo ali dentro, uma atmosfera de adoração, coisas maravilhosas acontecendo do lado de dentro da igreja. E aí quem estivesse naquele momento ali dentro da igreja, certamente olharia para aquilo e falaria: olha, esse povo realmente está vivendo um grande avivamento, porque aqui dentro está acontecendo muitas coisas, né? Nesse lado tem poder, daquele lado tem vitória, aqui no meio o povo cai. E aí é uma igreja que tem sinais de um avivamento. E aí quando ele sobe no altar, ele começa a pregar, e aquela igreja estava aquecida já. E ele começa a dizer assim: olha, eu sinto muito dizer para vocês, porque vocês dizem que estão vivendo um grande avivamento, mas eu quero falar para vocês o que realmente é um grande avivamento. Antes de entrar nesta igreja, eu dei uma volta aos arredores dessa igreja, e eu percebi que no bairro dessa igreja existem muitos botequins abertos. No bairro dessa igreja existem muitos prostíbulos abertos. Eu consegui contemplar com os meus próprios olhos garotas de programa se vendendo aos arredores dessa igreja. Também eu vi meninos utilizando de drogas, traficando aos arredores dessa igreja. E ele diz assim: uma igreja que vive o avivamento não consegue viver somente do lado de dentro. Uma igreja que vive de fato o avivamento constrange aqueles que estão do lado de fora. Uma igreja que está vivendo um grande avivamento, ela é uma igreja relevante para os que estão lá fora. Aqui dentro vocês estão incendiados, mas lá fora existem pessoas que estão frias e morrendo por falta do evangelho que você carrega. E essa mensagem falou muito ao meu coração, e eu comecei a perceber: olha, como é bom estar congregado, como é bom estar dentro da igreja, como é bom fazer parte dessa família, é bom estar aquecido, é bom cantar hinos ao Senhor, é bom louvar o Senhor com as nossas palmas, os nossos dízimos, as ofertas. Eu não estou falando mal disso, muito pelo contrário, isso também é um papel da igreja. Nós precisamos estar congregados, mas a gente se congrega porque a gente se aquece.
E a gente não se aquece por nada. Você não liga o fogão da sua casa, liga a trempe lá no fogão e deixa a trempe acesa somente por estar acesa. Você também não abre o seu micro-ondas, fecha ele sem nada dentro, liga lá o botão e deixa ele aquecendo vazio. Não faz sentido você gastar energia, não faz sentido você gastar o gás, não faz sentido você gastar fogo com algo que não está sendo consumido por esse fogo. Então uma igreja que ela se reúne é uma brasa no braseiro. Ela começa a se acender e começa a se aquecer, mas esse fogo ele não pode ficar somente para nós. Esse fogo ele precisa sair para os que estão frios do lado de fora. O motivo de você ser fogo, de você estar aquecido com a presença do Espírito Santo, é você levar esse aquecimento para os que estão do lado de fora, para os que estão morrendo de frio. Existe uma frieza espiritual que está lá fora. Muitas vezes essa frieza espiritual começa até a tentar vir para dentro da igreja, e nós repreendemos. Nós fazemos cultos de adoração, cultos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor, nós pregamos para que nós possamos estar aquecidos. Mas lá fora, irmãos, existe um povo perecendo nessa frieza espiritual. Então uma igreja relevante é uma igreja que vive o contexto do congregar, mas com o propósito de se preparar para ir aos que estão lá fora. É lá fora que é a nossa missão, é lá fora que essa igreja faz a diferença. E é maravilhoso porque quando nós andamos pelas ruas de Muriaé, eu não sei se isso acontece com vocês, quando a gente anda pelas ruas de Muriaé, as pessoas sabem quem nós somos. Nós não somos pessoas que estão simplesmente encostadas num canto, pessoas esquecidas, pessoas não vistas. Nós somos vistos, nós somos muito vistos, né? E agora com o advento do YouTube, a gente ainda vai em lugares maiores. Você sabia que a nossa igreja consegue atingir a Europa? Você sabia que existem pessoas na Inglaterra nos assistindo? Você sabia que nos Estados Unidos existe um grupo lá, num estado muito específico que nos assiste, e no sul do Brasil também? Você sabia que existem algumas pessoas da África que mandam mensagem no chat? Você sabia disso? Você tem essa noção, essa dimensão? Às vezes a gente não tem, né? Às vezes a gente vive dentro de uma bolha. Eu estava falando ontem com as pessoas, eu falei assim, a gente vive algumas realidades fora da igreja, que às vezes nos impactam. Às vezes nós vamos em alguns lugares, que às vezes são muito humildes, que às vezes estão em construção, estão em desenvolvimento, e não tem nada de errado com isso, esse é o caminho. Mas às vezes nós ficamos deslumbrados com essas coisas, achando que isso é algo muito pior do que nós vivemos, mas na verdade nós estamos crescendo em excelência. A nossa igreja, amados, é uma igreja muito boa, como diz a pastora Rosângela, é uma igreja muito boa. Nós somos privilegiados de poder estar pertencendo a essa família de verdade. Mas quando a gente vai para o lado de fora, a gente enxerga as realidades de fato, e é lá que a nossa missão precisa acontecer. Uma igreja de dentro para fora é uma igreja que está consolidada na missão, na visão, na presença de Deus, mas não consegue conter isso para si mesmo. Precisa estar do lado de fora, porque lá fora existem pessoas necessitando daquilo que você carrega, meu irmão. Lá fora existem pessoas necessitando daquilo que você carrega, minha irmã. E aí, quando uma conferência que eu participei, eu fui ensinado por um ministro de louvor, que inclusive era maestro, e ele falou assim: nós temos que parar, nós como adoradores de verdade, nós temos que parar de orar pedindo para a presença do Senhor ser atraída. Nós temos que parar de orar falando: Senhor, nós queremos atrair a sua presença. E quando eu olhei ele falando aquilo, eu me assustei. Eu falei: meu Deus, uma heresia dessas, parar de pedir a presença do Senhor, atrair a presença do Senhor. Mas eu entendi o que ele estava dizendo. Ele queria dizer assim: olha, nós somos adoradores, e os adoradores no Antigo Testamento eram os levitas, que carregavam a arca nos seus lombos. Nós não atraímos a presença de Deus, nós carregamos a presença de Deus. Nós carregamos a presença de Deus para o lugar que nós fomos enviados para carregar. Aqui dentro você não carrega a presença de Deus, aqui dentro você desfruta da presença de Deus. Lá fora é o seu ministério, lá fora é o nosso serviço, é lá fora que demanda você colocar a arca de Deus nos seus lombos e carregar para os que não têm essa presença. É a nossa missão. E talvez você fale assim: mas pastor, eu fui chamado para ser pregador, mas pastor, eu fui chamado para ser ministro de louvor, para ser líder da iluminação. Mas o Senhor tem esse chamado, esse ministério específico para você. Mas existe um ministério que é para todos, o ministério de ir por todo mundo,
o ministério de pregar o Evangelho, o ministério de batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e de ensinar as pessoas lá fora a guardar as doutrinas, os ensinamentos, os mandamentos de Deus. Essa é a missão da igreja, essa é a missão nossa como igreja. Nós somos chamados para ministérios específicos, sim. Cada um de nós temos o nosso dom e nós devemos devolver o nosso dom em forma de serviço ao Senhor. Mas existe uma missão para a igreja que é ser diferenciada. É uma missão que é para ir para o lado de fora e não para o lado de dentro. Então, se você está aqui hoje, meu irmão, é como se você fosse um celular se aproximando do carregador para você ser recarregado. Nesse lugar aqui você vai recarregar suas baterias, você vai ser ministrado, mas é um culto para o Senhor, não se esqueça disso. Então você também se deposita no altar do Senhor, você também se entrega a essa presença irresistível do Espírito Santo. É aqui, é esse lugar. Mas quando você sair daqui, a vida não acaba. Quando você sair daqui, a história não para. Ano passado a gente teve o prazer de ir numa conferência chamada Atos 29. E se eu te pedir para você abrir sua Bíblia agora em Atos 29, eu vou te colocar numa grande enrascada. Porque Atos não tem 29 capítulos. Atos vai até o capítulo 28. E nessa conferência chamada Atos 29, o tema dela era A História Continua. Eu não sei se você sabe, mas todos os livros da Bíblia foram acabados, foram terminados, com menos um livro, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos não termina. Atos dos Apóstolos não termina com um fim, não termina com um desfecho como as cartas de Paulo, uma saudação, uma bênção apostólica, não. Atos dos Apóstolos está aberto, sabe por quê? Porque a igreja de Cristo continua escrevendo a sua história por onde ela passa. Deus continua escrevendo a história da igreja por onde ela vai. E nós somos os apóstolos e precisamos ter os atos. Precisamos ter as atitudes de quem realmente teve encontro com Deus. O apóstolo Paulo não pertenceu à geração dos apóstolos que caminhavam com Jesus. Ele é posterior. Ele teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco, onde ele realmente cai e ele tem um despertar da sua fé. Mas quando o apóstolo Paulo, que perseguia a igreja, ele tem um despertar da sua fé, ele não consegue deixar isso mais para dentro. Ele não consegue deixar simplesmente de perseguir os cristãos. A vida dele muda, não porque ele para de perseguir, mas a vida dele muda porque ele começa a plantar novas igrejas. A vida dele não muda porque ele deixa de ser aquele soldado cruel romano. Não, a vida dele muda porque agora ele se incumbiu desse ministério, ele troca todas essas coisas, ele chama de esterco para viver uma nova vida em Cristo Jesus, plantando igrejas, gerando filhos espirituais como Timóteo e Tito, escrevendo cartas, orientando as igrejas, doutrinando. Essas são as atitudes de alguém que teve um encontro com Jesus. O apóstolo Paulo teve atitudes coerentes com o encontro que ele teve com Jesus. Nós, como os Atos dos Apóstolos estão ainda abertos, ainda é um texto aberto, nós continuamos escrevendo e somos apóstolos do Senhor. Então, se nós somos apóstolos do Senhor, quer dizer que nós tivemos um encontro com Deus. Cada um de nós teve um tipo de encontro com Jesus. Então, se nós tivermos um encontro com Jesus, a gente não pode olhar para trás. Aquele que colocou a mão no arado não é digno de olhar para trás. A nossa missão é continuar caminhando na direção pela qual o Senhor nos chamou para ser conduzidos. E para conduzir também as pessoas lá fora. Existe uma missão para a igreja. E aí existe uma frase do Rick Warren que fala: uma grande igreja deve ser conhecida não pelo número de pessoas sentadas, mas pelo número de pessoas enviadas. Rick Warren fala isso. Também a gente vê uma frase de um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, que ele fala assim: a igreja só existe como igreja quando ela é relevante para os outros. Eu já falei aqui uma vez, a palavra igreja é uma palavra cunhada já no Novo Testamento, e aí no grego a palavra usada é eclesia, e a palavra eclesia, diferente do português, não está escrita no singular, mas está escrita no plural. Então a igreja não sou eu. Nós temos que parar de olhar para o nosso próprio umbigo e falar: a minha salvação é individual. Sim, a sua salvação é individual, mas você não foi chamado somente para ser salvo, você foi chamado também para salvar.
Você não foi chamado somente para ser curado, mas você foi chamado para curar. Você não foi só chamado para ser batizado, mas você foi chamado para batizar. Você não foi chamado para ser liberto somente, mas você foi chamado para libertar os cativos. Porque lá fora que é a nossa missão. Então a igreja não sou eu, a igreja somos nós. E juntos nós temos um poder muito grande. Nessa semana eu tive o prazer de dar aula para a classe do treinamento de liderança. E a gente falou sobre essa ideia de sermos cooperadores de Deus. Como homens e mulheres estão dispostos a viver o chamado de Deus, o propósito de Deus. E aí quando nós vemos no texto lá em 1 Coríntios, agora não vou me lembrar o capítulo, eu acho que é o capítulo 3. Ele fala assim que nós somos cooperadores de Deus. Somos edifício de Deus. E aí a palavra cooperadores, no Novo Testamento, é uma palavra que no grego é a palavra sinergoi, que é a raiz da palavra sinergia. E aí no treinamento eu falei com eles assim, olha, sinergia é diferente de somatório. Sinergia é uma simbiose de forças. É quando alguém, aí lá no estudo falava assim, um cavalo que puxa 2 toneladas, em sinergia com outro que puxa 2 toneladas, não puxa 4 toneladas, mas puxa 6 toneladas. Então a sinergia não é o fato de você somar forças com o seu irmão. A sinergia não se trata de a força de um somada com o outro, mas a força de um ser multiplicada com a força de outro. Porque nós somos muito mais fortes quando nós estamos juntos, quando nós estamos exercendo o ministério da cooperação mútua, quando nós estamos exercendo o nosso ministério junto com os nossos irmãos, e quando em sinergia nós temos a capacidade, através da habilidade, de recorrer a situações do Espírito Santo, para estarmos envolvidos com aqueles que estão lá fora, esperando esse chamado acontecer. Em sinergia nós somos mais fortes. Então às vezes você pensa assim, mas eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei orar. O Senhor te deu um dom, então exercite desse dom. Nós temos que aprender com Deus, que criou todas as coisas independente de nada. Quando Deus criou todas as coisas, Ele não dependia de matéria-prima para iniciar nada. Ele não dependia mesmo nem do tempo, porque Ele é o Criador do tempo, Ele é um ser atemporal. Ele é um ser eterno. Nós temos que aprender com Ele a utilizar do pouco recurso. Deus utilizou do nada, nós não temos a oportunidade, nem a possibilidade, porque esse é um atributo divino. Mas aquilo pouco que nós temos a obrigação de exercitar isso, investir isso, para a gente tornar isso uma ferramenta poderosa, para alcançar as vidas que estão lá fora. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então a ação de Deus, através da igreja, é uma força em movimento, e esse movimento se dá em 3 dimensões. A igreja é essa força, tem todo esse poder. Às vezes a gente olha para nós mesmos e a gente acha que nós somos fracos, mas quando a gente olha para a igreja, a gente fala, a igreja do Senhor é muito forte, a igreja do Senhor tem muito poder, e esse poder não emana de mim, mas emana do Senhor dessa igreja, que te muniu de autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e pregar o evangelho da cruz de Jesus. Nós somos munidos dessa graça. Mas a igreja, essa igreja que é uma força, ela se movimenta em 3 dimensões, e a primeira dimensão da igreja é uma dimensão do profético, uma dimensão profética. Quando eu olho para Atos no capítulo 3, versículo 19, eu vejo Pedro pregando em Jerusalém e dizendo, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Quando nós caminhamos nessa dimensão do profético, nós somos uma igreja profética. Nós conseguimos exercer o profético que há dentro de nós. E o profético não é simplesmente quando alguém fala assim, eu vou profetizar uma palavra sobre a sua vida, levanta as mãos. Não, isso é uma parte do profético. O profético é a sensibilidade de analisar o ambiente, de discernir o ambiente espiritual à sua volta, e essa capacidade de te mostrar onde estão os erros, e através da profecia você levantar o vínculo do pecado. Os profetas do Antigo Testamento eram homens e mulheres sensíveis ao ambiente que eles estavam inseridos, e eles condenavam o pecado, eles cancelavam o pecado, eles não permitiam que o ambiente pudesse ser dominado com o pecado, mas eles profetizavam a vinda do Messias, eles profetizavam a vinda de um novo reinado, de um novo rei, de um novo reino poderoso, que iria aplacar com o pecado. Então, ser profeta é simplesmente ser sensível à voz do Senhor,
estar inserido em um ambiente que pode ser sim um ambiente de perversidade, um ambiente de pecado, mas não se contaminar com esse ambiente, mas muito pelo contrário, condenar esse pecado. Eu não estou falando que você agora tem o poder de apontar dedos de julgamento para o seu irmão. Eu estou falando que a nossa missão, como aqueles que caminham no profético, é encontrar ambientes onde o pecado está sendo estabelecido e começar a estabelecer o reino de Deus naquele lugar. E nós vemos isso muito lá fora. Nós saímos da igreja num culto maravilhoso, e quando nós colocamos o pé para o lado de fora, nós vemos jovens ali usando drogas, bebendo, falando palavrões, se relacionando de maneira indevida, e o mundo está caído, cada vez mais, e a gente não pode sair daqui, depois de um culto maravilhoso, depois de receber uma palavra dos céus, depois de louvar o Senhor, engrandecer o nome dEle, com a mesma mentalidade. Nós precisamos sair daqui e olhar lá para fora, mais sensíveis. Então, caminhar numa dimensão do profético é sair daqui de dentro amparado e munido das ferramentas que o Senhor vai nos dar, mas quando a gente chegar lá fora, a gente ter sensibilidade para discernir o ambiente lá fora. Quando nós chegamos aqui dentro e o ambiente está duro, a gente fala que o céu está de bronze, que às vezes a nossa adoração não bateu no teto, às vezes a gente tem esses costumes de dizer, até mesmo no ministério de louvor, hoje foi difícil, a igreja estava fria, a gente costuma falar algumas coisas assim. Nós temos o discernimento do ambiente, do templo, da nave, da igreja, dessa atmosfera espiritual daqui de dentro, mas nós precisamos ter discernimento da atmosfera espiritual lá de fora. Lá de fora nós não podemos sair simplesmente e enxergar tudo como normal, tudo como corriqueiro. Nós não podemos olhar para alguém dormindo na rua e achar que isso é normal, que isso faz parte da sociedade, que isso faz parte do cotidiano, faz parte da nossa cidade, a prefeitura que cuide disso. Não, essa missão é da igreja. O Senhor tem chamado a sua igreja para fazer a diferença. Amado, ser luz em meio às trevas só faz sentido se você estiver nas trevas. Ser luz só faz sentido se você estiver nas trevas. O que adianta nós termos luz aqui dentro? Já estamos muito bem iluminados. Temos até a Pascal que cuida do ministério de iluminação. Você não precisa ser luz aqui dentro, você precisa ser luz lá fora. Mas também ser sal aqui dentro não adianta, porque que nós já experimentamos do bom sabor do Espírito Santo. Nós já tivemos o gostinho de viver uma vida com o Espírito Santo. Então aqui dentro sal não faz diferença, mas vai fazer diferença lá fora, onde o mundo está vivendo uma vida insípida, uma vida sem tempero, sem gosto, sem prazer. É lá fora que você, como sal, vai fazer a diferença. Então a dimensão do profético, essa dimensão de sensibilidade, essa dimensão de derrotar o pecado, de estabelecer o reino de Deus. E na dimensão do profético, o profético ele refina, ele edifica e te empodera. Essa é a dimensão do profético. Mas também uma igreja precisa viver a dimensão do apostolado, a dimensão apostólica. E aí na palavra do Senhor, lá em Tito, no capítulo 1, versículo 5, diz assim, Paulo orientando o seu filho na fé: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É muito interessante quando a gente vê Paulo escrevendo. Se você na sua casa tiver a oportunidade de ler os capítulos posteriores ali, os versículos anteriores, Paulo está escrevendo para Tito, colocando para Tito uma responsabilidade de bispo. Ele está falando de atributos relacionados ao episcopado. Paulo está falando que Tito precisa se exercer nessa área do episcopado, porque ele precisa levantar, constituir presbíteros. Agora, quem é esse Paulo que está falando? Alguém maior do que os bispos, alguém maior do que os presbíteros, alguém levantado por Deus com uma visão, com uma missão, com uma direção e um poder diferenciado. Existe um dom ali da dimensão apostólica, onde nessa dimensão apostólica nós recebemos, nós comissionamos e enviamos. A dimensão do apostólico é aquela dimensão que tem a visão, que Deus dá uma direção, uma visão clara. Sabe aquela pessoa que você conversa e a pessoa começa a falar de coisas grandiosas, de coisas inexistentes? O Senhor está levantando uma geração de apóstolos no meio da igreja, para que nós possamos ver aquilo que ainda não foi construído. É muito interessante ver no momento de gratidão a Pascal falando disso, porque quando ela viu isso, ela tirou uma foto, ela mandou para mim.
E foi muito interessante, porque o ângulo da foto é incrível. Se você já teve a oportunidade de ir na nossa obra, na nossa construção, você já está vendo que as máquinas estão trabalhando e já foi tirado muita terra aqui. Mas se você for subindo ali a rua, ali a Vila Brosina Ticon, e subindo mais, e você chegar ali em cima, naquela rua de cima, e olhar para o templo, você vai ter, em alguma hora do dia, obviamente, você vai ter uma visão mesmo da viga que sustenta lá em cima a laje, o telhado. E aí a foto foi linda demais, porque do outro lado tinha um sol que ele atravessava aquela viga, e parecia que era uma luz mesmo montada na estrutura da igreja. Então a dimensão do apostólico, essa dimensão de enxergar coisas grandiosas, ainda que nada tivesse sido construída. Nós já estamos vivendo essa dimensão, já estamos vivendo coisas grandiosas. A pastora Rosângela já falou para nós, olha, nós vamos viver uma igreja de pelo menos 5.000 membros. E às vezes a gente duvida, 5.000? A gente hoje tem tão poucos. Nós temos 1.400 membros mais ou menos. Como que a gente vai viver 5.000? Onde que a gente vai conseguir isso? A dimensão do apostólico é uma dimensão que tem uma visão mais ampliada. Consegue já quase que concretizar coisas que ainda não foram construídas. E nós precisamos viver essa dimensão. Mas também nós precisamos viver a dimensão do pastoral. E aí Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 16, diz assim: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. A igreja deve ser pastoral para cuidar das pessoas, da família e da sociedade. Essa é a dimensão pastoral. A dimensão que cuida, a dimensão que zela, a dimensão que discipula, que recebe. Precisamos ser uma igreja nessas 3 esferas. Na dimensão do profético, da sensibilidade, de não aceitando o pecado na vida da igreja, e nem lá fora. Precisamos ser uma igreja também apostólica, que tem uma visão ampliada do sobrenatural. E precisamos ser uma igreja pastoral, que recebe, que cuida, que faz sentir realmente em casa, pertencente, discipuladora. E aí quando eu vejo que essa inspiração toda de ser igreja nesses moldes é de Jesus, eu olho para a palavra do Senhor, e eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor em Marcos, no capítulo de número 2. E brevemente nós vamos falar sobre alguns princípios dessa igreja de dentro para fora. Marcos, no capítulo de número 2, a partir do verso 1, nós vamos ver que Jesus agora está num lugar, pregando a palavra de Deus numa casa, e ali, você conhece muito bem esse texto, um paralítico entra naquele lugar, porque não dá para entrar pelas portas, não dá para entrar pela janela, porque existe uma grande multidão naquela casa. E aí o telhado daquela casa é retirado por 4 homens, que descem aquele paralítico, através de uma maca, pelo telhado. E aí acontece uma grande admiração das pessoas que estavam ali. Nós temos ali a presença de alguns escritas, doutores da lei, que começam a achar que aquilo que está acontecendo ali é uma grande blasfêmia, porque Jesus vai perdoar os pecados daquele homem. Jesus vai curar ele também naquele lugar. Esse é o texto que nós vamos falar um pouco aqui nesse momento. E aí no versículo 1 ainda, na parte A, a gente vê o seguinte: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum. Então existe um termo ali, entrado novamente. Algumas versões, entrando novamente. Então uma igreja de dentro para fora é uma igreja que está voltada para as cidades. Aqui mostra um caminho que Jesus vai fazer. Jesus entrou em Cafarnaum. Jesus podia ter ficado aonde ele quisesse. Jesus ele podia ter ficado na própria casa. Jesus podia ter ficado na sua famosa zona de conforto. Mas quando eu olho para Jesus, eu não vejo que zona de conforto é um termo que combina com o modelo de Jesus. Eu vejo que Jesus é um homem muito ativo, é um homem muito preocupado. Ele diz assim: olha, os filhos dos homens têm lugares para reclinar a sua cabeça, mas o Filho de Deus não tem lugar para reclinar a sua cabeça. Não tem lugar para descansar, porque Jesus estava envolvido numa grande missão, que era gerar uma igreja para o lado de fora. Então quando a gente vê que Jesus está dizendo assim, olha, tendo entrado novamente em Cafarnaum, a gente vai ver que é uma dimensão de uma igreja que está para o lado de fora. Jesus entrou na cidade. A cidade é o lugar de nós pregarmos esse evangelho. É na cidade que nós vamos atuar de verdade. Nós precisamos sair do lugar que nós estamos e ir para as cidades. Ir para esse lugar, porque a cidade é o nosso campo. Eu vejo muitas pessoas que têm chamado missionário e querem ir para a África, querem ir para vários lugares diferentes no mundo, para o Chile,
querem ir para a Argentina, fazer missões, mas às vezes esquece que a maior missão é a missão urbana, é a missão que está dentro da cidade. Eu não preciso ir lá fora para ver que os necessitados estão debaixo do meu nariz, estão dormindo na rua, estão usando drogas na sociedade. A nossa missão pode acontecer aqui. Eu também já vi muitas pessoas falar assim: pastor, tem chamado missionário, mas eu nunca tive a oportunidade de viajar para fora. Eu falo: olha, se o seu chamado é missionário, viajar para fora não pode ser um impedimento. Viajar para fora tem que ser um plus desse ministério. Então você já pode começar a fazer coisas grandes hoje, porque uma igreja de dentro para fora é uma igreja que se volta para as cidades. Jesus entrou em Cafarnaum, porque lá vai acontecer alguma coisa. Eu não sei, eu não preciso de terminar de ler esse texto, mas quando eu vejo que Jesus entrou em algum lugar, é porque algo grandioso vai acontecer. Então quando você entrar em algum lugar, algo grandioso precisa acontecer. Quando você sair do seu lugar e começar a ir para as cidades, na cidade alguma coisa grandiosa vai acontecer. Nos jornais da cidade, uma manchete com o seu nome precisa estar estampada: fulano de tal entrou nessa cidade e ganhou tantas vidas para Jesus. Fulano de tal, com seu testemunho, conseguiu alcançar tantas pessoas para o reino de Deus. Fulano de tal, quando foi para as cidades, ele conseguiu impactar através de cura, libertação e salvação muitas vidas para o reino de Deus. Essa precisa ser a manchete estampada nos céus, quando você sai do seu lugar e vai para as cidades. Jesus entrou em Cafarnaum e alguma coisa vai acontecer ali. Em Atos 16:5 diz assim: as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia, e todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Repara, a igreja do primeiro século, a igreja de Atos dos Apóstolos, Jesus já não está mais com eles ali na pessoa física, mas os discípulos, os apóstolos, não deixaram de praticar as atitudes que lhes foram ensinadas. E aí a Bíblia mostra que essa igreja ela crescia, era fortalecida na fé, crescia cada dia em número, mas estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram produzidos, eram gerados a partir desses discípulos, a partir desses apóstolos. Nós somos apóstolos de Jesus, nós somos discípulos do Mestre, somos ou não somos? Nós somos discípulos de Jesus, e quando nós entrarmos na cidade, sinais e maravilhas poderão ser feitos em nome do Senhor, através da nossa vida. Através da nossa vida. Como crerão se não há quem pregue? Se você foi chamado, é sua incumbência pregar o Evangelho. Pastor, eu não sei pregar. Então faça igual nós aprendemos com Francisco de Assis: prega o Evangelho em todo tempo, e se necessário utilize palavras. Pregue com seu testemunho, pregue com a sua vida, pregue com as suas atitudes. Não precisa usar boas palavras, palavras lindas, rebuscadas, não precisa fazer teologia, não precisa ser doutor em exegese, em homilética, nem hermenêutica. Você precisa viver o Evangelho da graça, através do testemunho de Jesus, do que Jesus fez na sua vida, e isso que Jesus fez na sua vida vai impactar os que estão lá fora. Essa tem que ser a sua teologia. Nós aprendemos na faculdade de teologia que a melhor teologia não é feita na faculdade, mas é feita na igreja local. É na igreja local que nós vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos. E nós não aprendemos tudo, nós aprendemos ferramentas para lidar com isso. A teologia não é uma faculdade para nós aprendermos como lidar com a fé, porque a fé transcende a razão do homem, mas ela sustenta, ela qualifica, ela empodera, ela traz elementos instrumentaliza aquele que usa para designar bem essas ferramentas. Você não precisa de nada disso, você precisa de uma conversão genuína, e estar disponível para viver o que o Senhor te chamou para viver. Uma igreja de dentro para fora, ela não fica do lado de dentro, ela vai para o lado de fora. Mas também uma igreja de dentro para fora está ativa nas casas. No mesmo capítulo, no mesmo versículo 1, só que na parte B, nós lemos assim: o povo ouviu falar que ele estava em casa. Isso é maravilhoso, porque Jesus, nós não sabemos onde ele estava, mas Jesus, ele vai, a rota dele é para dentro da cidade. Jesus, ele vai para dentro da cidade, só que ele começa por um lugar. Nós não chegamos na cidade e começamos a fazer de qualquer jeito. Jesus, ele chega na cidade, mas ele procura uma casa, e aí a igreja começa a ser ativada a partir de uma casa. E sabe o que o Espírito falou comigo nessa mensagem?
que muitas vezes nós queremos viver esse chamado sobrenatural, e é lindo mesmo nas cidades. Nós queremos arrebanhar a cidade inteira de Muriaé para Jesus e trazer para dentro dessa igreja. Queremos ou não queremos? Queremos fazer povoar todas as cadeiras que ainda continuam vazias com esse povo que está lá fora, perdido, sedento. Nós queremos, mas muitas vezes nós não sabemos o ponto de partida. E o ponto de partida eu vou te falar, não é aqui, não é nesta igreja. O ponto de partida é na sua casa, porque esta igreja somente é a extensão da sua casa. Se você é frio aqui, é porque você é frio lá. Se você produz aqui, é porque você é produtivo lá. Se você consegue sentir a presença de Deus nesse lugar, é porque você consegue também sentir a presença de Deus na sua casa. Eu não estou falando que você tem que parar de congregar, porque eu estaria omitindo a verdade. Mas a igreja, ela é a extensão da nossa casa. Na semana passada eu vi um corte de um podcast, onde a Gabi Sampaio falou assim: sabe o que realmente move a atmosfera do ambiente do culto? Sabe o que é de verdade? É a nossa expectativa do mover de Deus. Mas não é o Espírito Santo que se move? Sim, ele se move. Só que você acha que ele só se move quando você canta Eu Navegarei? Você acha que ele só se move quando você fala em línguas? Você acha que ele só se move quando você pula e rodopia? Não, ele continua se movendo. A diferença é a nossa sensibilidade, é a nossa expectativa do mover de Deus. É isso que vai realmente balizar se nós experimentamos ou não a presença dele. Então o Senhor está movendo neste lugar. Nesse momento o Espírito Santo está se movendo sobre este lugar. O Espírito Santo continua se movendo. Ele é um Deus dinâmico, ele se move no meio do povo. Mas a atmosfera, você falar eu estou sentindo a presença dele, é muito mais do que simplesmente sobrenatural. Tem a ver com a expectativa que você gerou no seu coração de sentir a presença desse Deus. A expectativa que você gerou no seu coração de sentir esse movimento. E essa expectativa, ela não começa aqui, ela começa na casa. É na casa que nós vamos ser ativados. É na casa, quando nós preparamos a mensagem, que a gente começa a ver: ah, Senhor, quando eu estiver pregando essa mensagem, eu consigo me ver lá em cima daquele altar. Quando eu terminar essa mensagem, eu consigo ver as pessoas se rendendo a Jesus. Quando nós preparamos o louvor, nós preparamos uma mensagem ali através dos louvores, a gente consegue imaginar a presença de Deus se fazendo presente aqui no meio de nós, se movendo no meio de nós. Porque na nossa casa a gente começa a gerar expectativas. Quando eu vou tomar meu banho, eu começo a colocar minha roupa, eu começo: Senhor, hoje o Senhor vai falar uma palavra comigo. Ah, Senhor, hoje eu vou te sentir poderosamente. Senhor, eu vou testemunhar pessoas sendo curadas. Senhor, eu vou naquele lugar, eu vou testemunhar vidas sendo alcançadas. A minha expectativa é da presença do Senhor, ela começa a ser gerada na minha casa. E é muito interessante, a Gabi Sampaio falou assim: aí eu saio de casa e eu vou para a igreja, eu vou para o ambiente do profético, eu vou para o ambiente do sobrenatural. Aí de repente uma gota de chuva cai no meu braço, eu falo: Ele me tocou, Ele me tocou. Eu senti Ele me tocar, é uma gota de chuva. Mas a nossa expectativa está tão alta que nós estamos tão sensíveis ao mover dEle, que uma gota de chuva que cai no nosso braço, a gente fala: Ele já me tocou, Ele já me tocou, eu já começo a sentir Ele, eu nem cheguei na igreja, foi uma gota de chuva que caiu na minha mão, e eu já consegui sentir a presença dEle. Então a atmosfera, ela é mudada a partir da expectativa que é gerada, e não é gerada aqui, ela é continuada aqui, ela é gerada na sua casa, na sua intimidade. Jesus estava nessa casa, ativando aquelas pessoas. Jesus, ele foi para a cidade sim, mas ele não começa na cidade, ele não começa nas praças, ele começa dentro de uma casa, ativando a fé sobrenatural daquele povo. Então a igreja de dentro para fora, essa igreja ativa nas casas. Mas a igreja de dentro para fora também é a igreja que segue o paradigma bíblico. Aí no verso 2 nós lemos: então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. É muito importante, quando nós estamos nesse ambiente, estarmos reunidos, é estar congregados, mas a gente não se reúne para comer qualquer coisa. A gente não se reúne somente pela oportunidade de se reunir. Não é um clube, não é uma sociedade, não é um evento filantrópico.
é um reunir para pregar a palavra de Deus. Nós não nos reunimos à toa, meu irmão, minha irmã. Nós reunimos para receber a palavra que é pregada. E uma igreja de dentro para fora segue o paradigma bíblico. Não é uma igreja que vai lá fora desmuniciada da palavra, que é espada. A palavra é uma espada que está nas suas mãos, está nas nossas mãos. E quando nós vamos para o lado de fora, nós levamos essa espada, porque é ela que vai duelar. Eu não falo de mim mesmo, eu falo do que Ele disse para mim. Eu não falo com a minha força, eu falo de uma força que vem do sobrenatural e que vem de Deus. E o apóstolo Paulo mesmo, quando fala: Senhor, se possível, afaste de mim esses espinhos da minha carne. E Jesus fala para ele assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então não é importante ser forte. Você pode até mesmo ser fraco, mas a sua força tem que vir dele, tem que vir do alto. A sua força tem que vir dele. Você precisa ser munido desse paradigma bíblico. Não adianta chegar lá fora e fazer como muitas pessoas que ainda exercem o farisaísmo. Vê alguém em pecado e começa a condenar e apontar o dedo. Eu não estou falando que nós devemos ver o pecado, racionalizar o pecado como algo natural, não. Mas também não é apontar o dedo e falar assim: você é pecador, você vai para o inferno, não. O evangelho da graça, ele exerce um amor tamanho no nosso coração, que eu abraço o perdido, eu abraço o pecador, porque um dia eu fui abraçado por Deus, mas eu oriento a ele a sair daquele pecado, e se necessário, eu pego nas mãos dele e conduzo ele para o lugar de fora. Mas eu não falo de mim mesmo, e eu não vou por mim mesmo, eu vou por aquele que um dia me chamou, me comissionou e me enviou para esta grande obra. Essa é uma igreja que vive o paradigma bíblico de Deus. Mas uma igreja de dentro para fora também é uma igreja que está aberta para os que mais precisam. Quando eu olho para a palavra do Senhor no versículo 3, eu vejo que está escrito assim: vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Uma atmosfera que é natural e é diária, ela se torna uma cultura e identidade para um povo. Ali a gente vai ver que existe também uma demanda acontecendo naquele lugar. E nesse lugar onde nós temos ali a pregação da palavra, a reunião dos irmãos pela palavra, nós temos uma grande multidão. Jesus saiu para a cidade, entrou numa casa, e tudo isso está coerente. Agora a gente vai ver que alguém precisa mais. Aquela casa estava cheia a ponto de não conseguirem entrar naquela casa mais, não caber pessoas lá dentro, até a porta estava tomada da presença de outras pessoas. E aí quando a gente vê que trazendo um paralítico, nós vamos ver que algumas pessoas precisam mais das outras. Algumas pessoas precisam mais dessa ação de Deus. Algumas pessoas têm prioridade no atendimento. Quando você vai no hospital, não é assim? Alguém tem prioridade, eles colocam uma etiquetinha em você, amarela, verde, vermelha, por nível de prioridade. O paralítico tinha prioridade naquele lugar. O paralítico tinha prioridade naquele cenário. Uma igreja de dentro para fora é uma igreja que está aberta para os que mais precisam. E sabe de uma coisa muito triste, que muitas vezes como igreja nós fazemos? Sabe uma coisa muito triste? É que a igreja é um grande hospital, e a gente sempre fala disso. Mas sabe qual que é o grande problema? É que num hospital, quando você entra no hospital como paciente, o seu maior desejo é o quê? Sair de lá. Quando você entra no hospital, o seu maior desejo é sair de lá. Mas não é sair de qualquer jeito, é sair curado, né? Ou como diz no termo da medicina, melhorado. Sair de lá melhorado. Esse é o desejo. E sabe qual que é o grande problema da igreja hospital? É que muitos doentes não querem receber a alta das suas doenças. Muitos paralíticos querem continuar paralisados. Muitas pessoas arrogantes querem continuar sendo arrogantes. Muitas pessoas soberbas querem continuar com narizes empinados. Muitas pessoas, numa igreja hospital, elas não querem receber alta. Não estou falando de todas. Porque no hospital, quando você recebe alta, você volta para casa. Mas na igreja, quando você recebe alta, você se torna médico de outros. Você se torna enfermeiro de outros. Então muitas pessoas não querem receber alta para não ter o compromisso que Deus chamou. Sabia disso?
Muitas pessoas não querem receber alta porque, se receberem altas, vão deixar de serem cuidadas para começar a cuidar de outras pessoas. E tem gente que prefere continuar na vitimização, querem continuar vivendo da mesmice, da mediocridade, ao invés de dar um passo além, de crescer e avançar no aspecto da fé e começar a impactar outras vidas. E aí, uma igreja de dentro para fora, ela precisa estar aberta para os mais necessitados. Se você passou pela igreja e foi curado, você agora é um cooperador dessa obra. Você não pode ficar ocupando o leito de alguém que precisa mais do que você. Então, às vezes, as pessoas lá fora estão perdidas, querendo entrar, e às vezes nós estamos acumulando o lugar na porta e não deixando as pessoas entrarem. Nós pregamos que nós queremos ganhar Muriaé para Jesus, ganhar todas as vidas para Jesus, e muitas vezes nós estamos ocupando somente espaços. Muitas pessoas dentro daquela casa estavam ocupando espaços. E por que eu sei disso? Porque na palavra de Deus fala que ali dentro existiam fariseus, existiam escribas ali, que estavam ali somente para ver o que Jesus ia fazer. Não estava ali para ser transformado, queria encontrar uma ponta solta naquilo que Jesus iria falar, estava ocupando espaço. Alguém que precisava tanto, precisava de, não tinha espaço para entrar. Ocupar espaços. Nós precisamos ir para a igreja para estar atentos com os mais necessitados. E se eles não conseguirem entrar por essas portas, porque um dia estará lotada, que você Nós precisamos ir para a igreja para estar atentos com os mais necessitados. E se eles não conseguirem entrar por essas portas, porque um dia estará lotada, que você vai lá fora e arranque o telhado, mas coloca essa pessoa aqui dentro. E arrancar o telhado fala de ousadia, fala de enxergar o sobrenatural, porque eu só entro nesse templo por conta dessas portas. Não, a gente tem que encontrar outros meios para se chegar à presença de Jesus, porque às vezes nós vamos ser impedidos por nós mesmos, ou por pessoas que não querem ser curadas, que não querem ser trabalhadas, que só querem ocupar espaço. Então uma igreja de dentro para fora não é uma igreja somente que ocupa espaços, lustradores de poltronas, não. Uma igreja de dentro para fora é uma igreja que está aberta para os que mais precisam, e isso é ser uma igreja relevante. Interessante, quando eu vejo em João capítulo 8, diz assim: ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá, abandone a sua vida de pecado. Mas nós precisamos levar a nossa igreja a um ambiente de graça e de redenção. Naquele momento ali, naquele cenário, existia uma mulher que estava sendo condenada pelo adultério. E eles levaram aquela mulher para Jesus, não para ela ser redimida, mas para ela ser apedrejada. Nós não podemos levar pessoas para dentro da igreja somente para elas serem apedrejadas. Nós precisamos transformar essa dimensão numa dimensão de redenção, de cura e de salvação. E não esquecer jamais que um dia éramos nós que iríamos ser apedrejados. Um dia era eu e você que estávamos no lamaçal de pecado. Um dia era eu e você que guerreávamos e lutávamos a favor das trevas. Mas um belo dia o Senhor nos tirou desse lugar, e tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Tirou do lamaçal do pecado e nos conduziu para a graça dele, que superabundou, porque a palavra diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então uma igreja de dentro para fora, essa igreja aqui, ela está mais preocupada com aqueles que têm mais prioridades, mas também é uma igreja que busca agir com criatividade diante das barreiras. E aí o mesmo texto, ainda no verso 4 diz: não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Sabe o que eu vejo aqui? Nesse contexto eu vejo que aqueles homens precisavam levar o paralítico ali. Eles tinham uma boa ação no coração, eles tinham um desejo no coração. E eles tinham muita fé, porque a fé daqueles homens foi uma fé elogiada por Jesus. Então não era falta de fé. Mas aqueles homens ali, quando eles chegaram diante da casa, eles poderiam ficar paralisados. Eles podiam olhar para a porta e ver: está ocupado, está lotado, não vamos conseguir abrir. Eles poderiam ficar do lado de fora e pensar assim: olha, vamos esperar a reunião terminar. E quando a reunião terminar,
a gente vai até Jesus, eu tenho certeza que Jesus vai fazer algo. Eles podiam ter esperado isso acontecer, mas aí eles estariam levando o paralítico, mas antes paralisados como paralítico. O paralítico é a circunstância, e eles não olharam para a circunstância para chegar até Jesus, eles olharam para Jesus para levar as suas circunstâncias. Entende? Um ambiente onde o profético, o apostólico, o pastoral acontece, onde existe a presença do Espírito Santo, uma igreja que se move de dentro para fora, é uma igreja que não olha para as suas circunstâncias próprias, para os seus problemas, e vê que os seus problemas precisam de solução, mas existem barreiras. Não, eles não se paralisam com as suas circunstâncias, já que a situação ali era de um paralítico. Não, mas eles olham para o paralítico e falam assim: mais um motivo da gente levar este homem até Jesus. Então, quando as portas estão fechadas, eles arrancam o teto e descem o paralítico com uma maca por um buraco no teto. Então, não há desculpas. Buscar agir com criatividade diante das barreiras é o sinal de uma igreja de dentro para fora. Não é uma igreja que fica esperando o zelador abrir a porta, acender as luzes, preparar o ambiente para sentar. Não, se as portas não estiverem abertas, eu pulo pela janela, porque se Jesus está num lugar, eu quero estar lá perto dele, eu quero ouvir o que ele está falando. Eu não quero esperar a pregação acontecer, não, eu quero fazer parte dela, porque a pregação, ela no final da pregação, ela tem um momento de envio, e o momento de envio é quando nós fazemos aquele apelo e enviamos. O apelo é a sua resposta àquilo que Jesus falou através da palavra. Quando nós chamamos você no final da mensagem para vir até o altar, não é um ritual, não é místico, é a certeza de falar assim: olha, quantas pessoas nesse lugar entenderam essa mensagem e estão se responsabilizando com essa mensagem. Eu vou até no altar, não é para me sentir constrangido, o pastor me chamou, o que as pessoas vão pensar de mim? As pessoas vão pensar de você que você respondeu sim ao Evangelho de Jesus. O que as pessoas vão pensar de mim? Não importa o que as pessoas vão pensar de mim, o que Jesus vai pensar de você. Jesus vai pensar assim: ele não se importou com o que as pessoas estão dizendo, ele veio de maneira criativa. Mas tinha muita gente no corredor, ele deu a volta. Mas a outra volta também estava complicado, ele passou debaixo das cadeiras, mas ele não perdeu a oportunidade de estar na presença de Jesus, de estar no altar. Amados, quando nós lutamos por uma causa, nós trazemos aqui na frente. Nós acabamos de viver a experiência aqui da minha família no altar de Deus, na campanha das terças-feiras, e você trouxe o seu pedido no altar. Quando você quer alguma coisa, você consegue. Eu vejo muitas pessoas falando assim: pastor, eu não tenho tempo para servir o ministério, a minha vida está corrida. Tudo bem, você pode falar isso para mim, eu vou aceitar, porque eu sou humano, eu vou ser misericordioso, vou ser empático com você, mas vai falar isso para Jesus que te chamou, vai se desculpar para Ele, vê se com Ele existe essa desculpa, vê se cola com Ele, vê se essa desculpa cola com Ele. Se colar com Ele, está tudo bem, é claro que eu vou aceitar, né? É claro que eu não vou, não, você tem que estar aqui, porque assim não é autoritarismo, mas também você está abrindo mão da autoridade que Ele te deu, você está dando uma desculpa. E uma igreja de dentro para fora não dá desculpas para os obstáculos, não dá desculpas para as barreiras que aparecem diante dela, mas ela faz algum buraco no telhado, se for necessário, para estar mais perto de Jesus, para estar mais perto daquele que chamou, que vocacionou, mas também tem poder para fazer milagres acontecer. E uma igreja de dentro para fora é uma igreja que exerce o ministério pela fé. A fé daqueles homens é uma fé elogiável, apesar do confronto que acontece naquele lugar, porque uma igreja de dentro para fora também é uma igreja que confronta a religiosidade. Ali nós vamos ver que mestres da lei estavam ali sentados, e a palavra fala que eles estavam raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando, quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhe disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Uma igreja de dentro para fora é uma igreja que vai lutar contra a religiosidade, e a religiosidade muitas vezes vai ser uma barreira mais profunda do que a barreira física. Deixa eu falar para vocês uma coisa: o ambiente de milagre estava proporcionado porque Jesus estava em casa, Jesus estava pregando a palavra, existia doutrina naquele lugar, existia uma barreira, uma multidão de pessoas naquele lugar, mas quando aquela barreira ali parecia ser intransponível, aqueles homens que tinham fé fizeram um buraco no telhado para descer o paralítico. Mas sabe uma coisa que realmente é uma barreira para um ambiente espiritual? Pessoas murmuradoras, pessoas nesse ambiente que olham e falam assim: quem ele pensa que ele é? Que autoridade ele pensa que ele tem?
Como que ele acha que ele vai fazer isso? Ele não tem autoridade, ele não acha que vai fazer, Jesus vai fazer através dele. Ele não acha que ele pode, ele realmente acha que ele não pode, mas por causa da sua humildade, Jesus vai fazer, porque ele não pode. Pessoas murmuradoras, pessoas religiosas, eles interferem nesse ambiente de milagre acontecendo. Pessoas que estão blasfemando, pessoas que estão murmurando, pessoas que estão vivendo a hipocrisia do Evangelho. Existe um ambiente de milagre preparado, meu irmão. Existe um ambiente de milagre preparado, minha irmã. Mas as pessoas ali que estão murmurando, pensando, querendo encontrar pelo em ovo, como diz, né? Querendo encontrar uma ponta solta no que Jesus está fazendo ali, elas começam a murmurar. Jesus, ele elogia a fé daqueles homens que descem com o paralítico, mas ele para sentir o que está acontecendo no coração daquele homem. O ambiente profético, ele consegue ser paralisado por causa de pessoas que estão com corações ruins, com corações blasfemadores, com a religiosidade. Jesus, ele não para por causa do homem que está descendo, ele elogia o homem, mas por causa das pessoas ele para. Ele diz: por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão pensando isso? Por que vocês acham que isso não é possível? Se eu estou em casa, vai acontecer. É isso que Jesus fala para eles. Eu estou em casa, isso vai acontecer porque eu estou aqui, porque essa casa já está cheia da minha glória. Vai acontecer porque eu quero acontecer. Vai acontecer para que o meu poder seja manifestado. Vai acontecer porque é necessário que seja assim. Vai acontecer porque eu sou Deus e eu quero que aconteça. Independente se estamos numa casa pequena, uma casa grande, se está cheio, se está vazio, se tem um buraco no teto, se não está, vai acontecer, porque Deus quer que aconteça. Não adianta murmurar, não adianta ser religioso, não adianta ficar apontando dedos. Se o Senhor quiser, vai acontecer com o seu dedo apontado ou não. Então não tente atrapalhar o ambiente profético, não tente atrapalhar o mover sobrenatural de Deus. Se você não entende, se cala, mas não vai falar coisas que desagradam o Espírito Santo de Deus. Você pode estar praticando um pecado imperdoável, blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, não acreditando que aquela obra é de santidade, é do Espírito Santo, e atribuindo às vezes até a uma atitude de Satanás. Não. Se você não entende, se cala, pede direção e orientação ao Espírito Santo e deixa Ele te conduzir no seu discernimento. Mas experimente aquele ambiente profético, sobrenatural, para viver coisas sobrenaturais na sua vida. Mas uma igreja, para finalizar, uma igreja de dentro para fora, é uma igreja que ela vai estabelecer o ministério voltado para os que estão do lado de fora. E a palavra no versículo 10 e 11 diz assim: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vai para a sua casa. Vai para a sua casa. Amados, aqui não se trata de apenas um homem que foi perdoado dos seus pecados e que também foi curado dos seus pecados, mas é um homem que agora tem uma missão. Ele foi comissionado. Vá para a sua casa não quer dizer vai para o conforto do seu lar. Não, é um homem agora, quando Jesus fala com ele assim, vai para a sua casa, ele não fala assim, me esquece tudo isso que você viveu, vai viver sua vida boa, vai agora se usufruir dos prazeres do mundo. Não quer dizer isso. Quando Jesus fala vá para casa, Jesus está falando assim: eu estava num lugar, eu fui para uma cidade, quando eu cheguei nessa cidade, eu entrei em uma casa, e eu entrando numa casa, gerei um ambiente profético, e nesse ambiente profético, você foi a resposta, você foi essa pessoa atingida, envolvida, você foi beneficiado pelo ambiente profético, esse ambiente pastoral, esse ambiente apostólico, e você foi curado e você foi perdoado. Agora é a sua missão: vai para uma casa, faz a mesma coisa. É isso que Jesus está falando para ele, assim: olha, você participou aqui desse grupo de pastoreio, é legal, não é? Bacana, abre um na sua casa. Você viveu esse ambiente que maravilhoso, não viveu? O Senhor falou poderosamente ao seu coração, não falou? Você levantou a sua adoração aqui através das músicas, não foi? Agora vai para casa, faz a mesma coisa na sua casa, porque a partir da sua casa, você vai viver uma igreja de verdade, para você ir para o mundo.
a partir da sua casa. Então uma igreja de dentro para fora é uma igreja que estabelece um ministério voltado para quem está do lado de fora. Aquele paralítico estava do lado de fora, mas entrou para dentro da casa, teve sua vida transformada, seus pecados perdoados, a sua paralisia curada, e foi enviado para a sua casa, para dar continuidade àquilo que Jesus falou. Amados, as nossas casas precisam ser esse ambiente de milagre. Aqui Jesus não foi para a sinagoga. O texto fala, Jesus começou esse ministério nas casas. Então dê valor ao seu grupo de pastoreio. Se você não sabe como ser líder de um grupo de pastoreio, se você acha que você não está capaz, se você ainda está fazendo o curso, não importa. Então fala assim, olha, eu quero pelo menos ser anfitrião. Eu quero transformar a minha casa nesse ambiente de glória. Eu quero que na minha casa o evangelho seja pregado toda semana, porque é abrir as portas da minha casa para o evangelho ser pregado, é abrir a atmosfera espiritual do seu lar, para viver experiências sobrenaturais do Espírito Santo de Deus. É na nossa casa que vai acontecer os grandes sinais, as grandes maravilhas. E a Bíblia diz para nós em Atos 2,47, tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. Você quer fazer parte dessa obra? Sim ou não? Você quer fazer parte desse ministério? Você quer ser vocacionado? Você quer ser capacitado por Deus, comissionado para fazer essa grande obra? Então abra a sua casa para esse mover, e seja como a igreja de Atos, recolha a simpatia de todo o povo, tenha um sorriso no seu rosto, transpareça realmente a salvação que você recebeu, testemunhe o evangelho que te curou, que te empoderou e que te enviou, mas para que todas as pessoas que encontrarem e passarem por você, sejam entregues nas suas mãos como frutos desse evangelho, frutos da sua missão, frutos da sua obra, porque a palavra do Senhor diz que Deus ia acrescentando a cada dia aqueles que iam sendo salvos. Nós queremos salvar Muriaé, nós queremos impactar essa cidade, nós queremos encher esta igreja, não somente de pessoas, porque como diz ali o texto, né? Uma igreja que de sucesso não é uma igreja cheia de pessoas, mas uma igreja que envia o máximo de pessoas possível. Nós queremos fazer isso, mas a partir da nossa casa, a partir do entendimento que nós, eu e você, somos comissionados a viver uma grande obra. E aí sim, fica tranquilo, porque o Senhor acrescentará todos os dias aqueles que serão salvos. Aleluia, 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 aleluia. Você pode se colocar de pé nesse momento? Você pode se colocar de pé, não de maneira comum, não é ficar de pé somente para ficar de pé, mas ficar de pé como alguém que está respondendo a esse ministério de, já comecei, Senhor, eu estava sentado, agora pelo menos eu já estou de pé. Você pode dizer isso, declarar isso? Eu estava sentado e agora já estou de pé, Senhor. Fala isso aí para o Senhor. Senhor, eu estava sentado agora, estava agora sentado, eu ouvi a sua palavra, eu fui munido dessa ferramenta indispensável para o chamado, eu entendi, e porque eu entendi, agora já me coloquei de pé, já estou de pé, e agora de pé é o meu primeiro passo para ir. Vou sair daqui e vou para minha casa, Senhor, vou para minha casa, mas o Senhor lá na minha casa vai continuar falando ao meu coração. Na sua casa o Senhor vai continuar falando ao seu coração. Você vai pegar essa atmosfera que você está vivendo aqui e vai viver ela também na sua casa, para um dia você começar a viver aqui a atmosfera que você vive na sua casa. Aí será um poder tremendo, meu irmão. Aí será um poder tremendo, minha irmã. Um poder que vai te revestir do alto. Um poder que você não vai entender, mas ele é sobrenatural. Então feche seus olhos nesse momento. Eu quero te dar um tempo para você orar ao Senhor. Eu quero te dar um tempo com os olhos fechados, para que você reconheça esse ministério, para que você reconheça esse ambiente, essas três esferas da igreja, do apostólico, da visão. Peço ao Senhor, Senhor, me dê visão ampliada, a visão de apóstolo, mas Senhor, também me dê uma visão profética, que é a visão daquele que denuncia o pecado, que não se cala diante das adversidades. Senhor, me dá também a dimensão da pastoral, para que eu possa cuidar de pessoas, amar e zelar por as pessoas que estão perdidas. Lá fora existe um celeiro, lá fora existe um campo que está branco, e é necessário que nós, como igreja do Senhor, entendamos que esse campo está necessitando de trabalhadores. Então ore ao Senhor nesse momento. Vou te dar um tempo para você orar.
Aleluia, Jesus. Agora, em sinal do seu entendimento, em resposta a essa palavra, olha, presta muita atenção nisso que eu estou falando.